Começa agora o Justiça e Você. Nesta edição você vai saber quais são os direitos do consumidor que compra um produto ou serviço e descobre nele um vício oculto. Quando o defeito só aparece depois de certo tempo de uso, a contagem do prazo de garantia é diferente. E você vai ver também o trabalho de um grupo de voluntários que há quase 2 décadas dedica as noites a levar alimentos a moradores de rua. E na entrevista, o convidado é o juiz auxiliar da presidência do TJRN, João Eduardo Ribeiro. Entre os assuntos, as comissões temporárias criadas pela nova gestão e as questões envolvendo o sistema carcerário no Rio Grande do Norte. O Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, confira os fatos que foram destaque nos últimos dias no Judiciário Potiguar. Até já! O presidente do TJRN, o desembargador Expedito Ferreira, assinou um termo recomendatório junto com o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e outras instituições. O objetivo é que o Estado e municípios passem a usar a via administrativa para a cobrança de créditos, otimizando a execução da dívida ativa e reduzindo a judicialização e os custos dos procedimentos. A partir desse ato recomendatório, com a cartilha que vai trazer todos os modelos, inclusive modelo de projeto de lei, modelo de convênio, ele poderá cobrar administrativamente, poderá fazer conciliação administrativa e ainda poderá inscrever essas pequenas dívidas em Serasa, em SPC, tornando célere a possibilidade de que o ente público possa, enfim, resgatar essas dívidas e melhorar, assim, a arrecadação dos municípios e do Estado. O município também poderão editar atos recomendatórios ao valor que os procuradores gerais dos municípios poderão entrar com execução. Não havendo execução, inscreverá na dívida ativa, será feita a cobrança administrativa e podendo o órgão municipal ou estadual inscrever o devedor nos órgãos de restrições de crédito, como Serasa e SPC. O acesso cada vez mais facilitado às informações e os avanços nas leis que regulam o consumo no país têm levado o brasileiro a conhecer cada vez mais seus direitos. Hoje, é difícil encontrar quem compre um produto ou adquira um serviço sem questionar diretamente sobre os prazos de garantia. Mas nem sempre os problemas aparecem durante este período. Neste caso, é preciso verificar que tipo de defeito ocorreu. Entenda melhor acompanhando a próxima reportagem. Existem 3 tipos de garantia: a legal, a contratual e a estendida. Por lei, todos os produtos e serviços possuem um prazo mínimo de garantia: 90 dias para os produtos duráveis e 30 para os não duráveis. Mas será que esse é um direito conhecido e realmente utilizado pelo brasileiro? Já utilizou a garantia em algum produto que você tenha comprado? Já utilizei, né? Eu precisei trocar um relógio e apenas a marca do relógio foi a garantia, então foi tranquilo lá, eles trocaram numa boa. Eu me preocupo, inclusive eu guardo todos os comprovantes, então eu tenho uma pasta em casa onde eu guardo tudo, então ninguém me enrola. A primeira coisa é saber o período, quanto tempo ele me garante. A primeira coisa, geralmente eles oferecem 3 meses e querem já fazer uma garantia paga, né? Que eu não faço. Eu acho legal a garantia, né? Principalmente a estendida, porque os nossos produtos hoje não têm muito resistência como antigamente. É uma segurança para você, a manutenção desse produto por um período mais prolongado. Essa funcionária de uma universidade conta que precisou recorrer à garantia depois que um eletrodoméstico recém-adquirido apresentou defeito. No final do ano passado, eu adquiri um televisor e com 5 dias de uso, ele apresentou um vício. E, consequentemente, eu precisei retornar à loja para poder fazer uso do direito da troca deste produto. Mas a orientação que os lojistas passam é de que a troca só é permitida 3 dias após a aquisição deste.
No entanto, o próprio código deixa bem claro sobre a garantia. E argumentei deste direito que me permite e, por sua vez, eles rebateram dizendo que eu fizesse uso da assistência. E, elegantemente, a gente tenta negociar. Eles, então, propuseram fazer a troca ou, então, liberar um crédito. Não houve a necessidade, porque o lojista verificou direitinho junto ao seu estoque e foi conseguido localizar um produto de igual característica e, por sua vez, foi resolvida a situação. Nem sempre o defeito está explícito ou é percebido logo de cara. Às vezes o problema está escondido, é o chamado vício oculto. Nesse caso, o prazo dado pela garantia legal pode ser extrapolado. Quando detectado esse tipo de vício, a contagem dos prazos ocorre a partir do momento em que o consumidor comprova o defeito. Passou o prazo da garantia contratual. Comprei uma televisão, tinha 1 ano de garantia, passou 1 ano de garantia, essa televisão apresentou um problema. O consumidor ele tem que verificar se esse problema se deu em razão de um vício oculto que diminuiu o tempo de vida dessa televisão muito aquém do que ele esperava que a televisão iria possuir, certo? Se realmente ele levou para assistência, detectou que existia um vício oculto, ou seja, que existia um vício desde a época de sua fabricação, que só depois veio a se manifestar, o fabricante, ele tem sim responsabilidade sobre esse produto. A especialista explica que para provar que o produto veio de fábrica com defeito, o consumidor precisa de uma comprovação técnica. O consumidor, detectando o vício oculto, tem um prazo de 90 dias para questionar esse vício junto à fábrica ou fornecedor, os dois são responsáveis, comunicando esse vício. O fornecedor e o fabricante têm um prazo de 30 dias para resolver o problema. Não resolvendo o problema, o consumidor ele tem direito a receber o valor ou um outro produto igual ou similar. É muito interessante que o consumidor ele tenha a boa fé de tentar resolver tudo administrativamente. Se realmente o fabricante, fornecedor, não resolver o problema, a solução seria buscar o judiciário e pedir a solução desse problema junto à justiça. Se você precisa de mais informações sobre os prazos legais de garantia de produtos e serviços, procure os órgãos de defesa do consumidor da sua cidade. O TJ nas mídias desta semana destaca uma postagem que mostra a atuação da equipe da Corregedoria Geral de Justiça na primeira audiência pública do projeto Conexão Direta no município de Patu. A iniciativa promove boas práticas para melhorar o serviço prestado pelo Poder Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Facebook. Agora vamos para um intervalo. Na volta, o enfrentamento às questões envolvendo o sistema carcerário no Rio Grande do Norte e o trabalho de voluntários que usam as noites para levar alimentos a quem vive pelas ruas de Natal. Aproveite este tempinho para acessar e conferir o nosso canal no YouTube. Lá você encontra outras reportagens, programas anteriores e também as sessões do Pleno do TJRN. Justiça e Você volta já. Há quase 20 anos, um grupo de voluntários usa o tempo disponível durante a noite para levar refeições aos moradores de rua da capital potiguar. Além de alimentos, eles distribuem atenção, carinho e solidariedade. E agora querem um pouco mais. A ideia é oferecer também banhos e roupas limpas a essas pessoas. No Atitude Cidadã de hoje, você vai conhecer os Anjos da Madrugada. Vagar pelas ruas o dia inteiro e à noite dormir nas calçadas. Essa é a rotina de um contingente de pessoas sem moradia fixa. Seu Paulo vive nessa situação há mais de 40 anos. Ele fala das dificuldades enfrentadas e conta como é difícil conseguir se alimentar.
A falta de comida, às vezes dia de domingo a gente fica sem almoçar, entendeu? Não tem almoço dia de domingo, porque está pedindo nas casas, porque do restaurante sempre libera, dia de semana, né? Mas dia de domingo a gente tem que correr lá pro passo para poder merendar lá. 5 vezes por semana, esses voluntários percorrem o centro da capital potiguar para ajudar os moradores de rua. Eles são os anjos da madrugada. Na mala do carro, sopa, cuscuz, café, leite, pão e uma fila de pessoas que, na maioria das vezes, aguardam pela primeira refeição do dia. A ação já se repete há 17 anos e quem se aproxima do grupo recebe mais do que alimento, recebe atenção. Eu acho essencial, já que nós não temos acesso a nada, né? Já que tem pessoas que pelo menos pensam que existem pessoas ali, as pessoas que são invisíveis, mas pelo menos essas pessoas têm olhos mágicos que podem ver essas pessoas invisíveis. É o preconceito. Então muitas das vezes as pessoas passam e desviam, com medo, enfim. Hoje realmente é uma falta de apoio muito grande. Então, visando isso é que realmente nos chamou a atenção. E o morador de rua hoje, você encontra pessoas de todos os níveis ali. E, infelizmente, não por conta da vontade pessoal deles. Nesses quase 20 anos de solidariedade, os Anjos da Madrugada foram conhecendo melhor os moradores de rua e perceberam outra necessidade primordial entre eles, a higiene pessoal. E correr atrás todo dia, pedir uma ajuda a uma pessoa, um balde d'água, numa casa, no posto de gasolina, num lava-jato. O pessoal ajuda a gente. E tem dias que vocês não conseguem? Tem dia que não consegue não, mas é ruim ficar sem banhar, não presta não. O corpo dá de si pindicando, fica todo cheio de suor, é ruim demais. O banho é coisa assim rara para eles. Nós chegamos a encontrar moradores que ficam semanas e semanas a fio sem um banho, porque não tem aonde procurar. Tá? Muitos deles utilizam praças públicas, etc. Às vezes encontram uma torneira, pegam um pouco de água, se lava, mas um banho realmente é impossível. E alguns até, nós temos assim, o convívio que dizem, que até pedem às vezes para ir em algum estabelecimento, mas são negados, justamente pela situação que eles encontram. Então as pessoas têm essa repulsa e não permitem. E foi pensando em levar um pouco mais de dignidade aos desabrigados que os Anjos da Madrugada lançaram o projeto do Chuveiro Solidário. Uma estrutura móvel que vai proporcionar pelo menos 50 banhos quentes por noite aos moradores de rua. A estrutura é composta por 2 boxes de canos PVC, 2 chuveiros e pias instalados em uma carreta-reboque. O projeto foi orçado em R$ 7.700, mas para sair do papel ainda depende de ajuda. Como o grupo também é pequeno, tá? Realmente nós não temos como bancar 100%. E nós estamos pedindo realmente o apoio da população que queiram estar presentes junto a esse trabalho, podendo fazer doações. Pode ser qualquer importância, R$10, 20, 30, 100, não importa. E pode ser feito diretamente através do site que nós criamos justamente para essa campanha, que é o www.chuveirosolidario.com.br. E também pode ser feito, vou até deixar um telefone, que alguém quiser fazer contato, tá? É o 99817 1540 e pode ser mandar mensagem também pelo WhatsApp e nós retornamos e temos essa interação. Um trabalho social que pode parecer simples, mas que será capaz de fazer muita diferença, tanto na vida de quem ajuda, quanto na de quem é ajudado. Não só a mim, mas qualquer pessoa que vive em situação de rua, porque tomar um banho, poder fazer sua necessidade, até mesmo fazer sua barba e tudo, que é uma coisa que é muito difícil, até tem muitas pessoas que não fazem. Pedir que a sociedade dê uma ajuda para eles, né? Reconheça o trabalho deles, né? Para poder socorrer os pessoal da rua, né? Porque muita gente precisa. Se você se interessou e gostaria de ajudar de alguma forma, pode entrar em contato com os Anjos da Madrugada pelo telefone 84 99817 1540. As comissões temporárias criadas pela nova gestão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e as ações voltadas para solucionar problemas envolvendo o sistema carcerário são os temas agora. Ao meu lado, o juiz auxiliar da presidência, João Eduardo Ribeiro. Doutor João, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez.
Olá, André. Agradeço o convite em nome do Tribunal de Justiça. Uma dessas comissões vai discutir a Lei de Organização Judiciária. Como está esse trabalho até agora? Nós iniciamos com a criação de uma comissão para atualizar a Lei de Organização Judiciária com base no foco na jurisdição. E qual o resultado desse trabalho para o cidadão? Adaptar a comarca às realidades existentes, tendo em vista que muitas comarcas sofreram mais procura dos cidadãos de acesso à justiça, enquanto outras perderam muito a capacidade de procura desse cidadão. Isso de alguma forma vai ajudar a acelerar os processos? Vai, porque vai tornar as unidades mais ágeis conforme cada desafio de cada localidade. Doutor João, outro assunto que está bem em pauta é a discussão sobre as questões do sistema carcerário, depois de toda essa crise que aconteceu no presídio de Alcaçuz. E tem uma comissão também que está trabalhando esse tema? Tem. O presidente Expedito Ferreira foi a Brasília para uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, onde todos os tribunais foram estimulados a adotar medidas de impacto e urgentes para enfrentamento do problema carcerário. Depois disso, houve a criação de um colegiado interinstitucional formado por OAB, Defensoria, Ministério Público, órgãos internos como Corregedoria, Gabinete de Segurança Institucional, no intento de propor soluções que possam amenizar a situação hoje existente. E que soluções são essas dentro dos processos? Além do colegiado, que vai ser um órgão de planejamento, nós teremos a criação de grupos de trabalho para acelerar os processos em que existe o preso provisório, porque todos eles têm direito a uma sentença, seja de condenação ou de absolvição, e em sendo de condenação, a fixação do regime devido, que muitas vezes é o semiaberto e o aberto. Então, com isso, o Poder Judiciário vai dar o devido andamento aos processos que já vem sendo feito pelos juízes. Isso é apenas um esforço concentrado, mas que é muito importante pela situação que vem ocorrendo nos dias de hoje. E falando em sentença, a população teme que o judiciário venha a libertar os presos de maneira aleatória. Não. A questão é garantir direitos. O Poder Judiciário é um órgão garantidor de direitos a quem quer que seja. Então, garantir que a pessoa processada tenha a sua sentença e, sendo condenada, possa cumprir o seu regime de forma mais rápida, sem ficar esperando por um tempo muito longo a definição do seu processo. Lembrando que a grande problemática hoje é a falta de condução dos presos às audiências criminais. Essa condução é do Poder Executivo. E há muito tempo há uma certa eficiência a menor. Então, isso pode conduzir a decisões de relaxamento de prisão por culpa não do preso nem do Poder Judiciário, mas por uma falta de uma maior ação do órgão de apresentação do preso às audiências. Muitas vezes falta o básico, não é? O carro para levar os presos até o juiz na audiência. Nós temos informações que isso já vem sendo solucionado, mas mesmo assim continua diariamente os juízes criminais tendo que reaprazar a audiência porque o preso não chegou ao local para ser ouvido. E isso não pode acontecer porque o processo tem que andar e a audiência tem que ser feita o mais rápido possível e até de uma vez só, se for o caso. O Judiciário já investiu, inclusive, na compra de equipamentos de videoconferência. E o que está faltando para isso começar a funcionar para valer? Investiu, o Poder Judiciário comprou os equipamentos, falta ao Poder Executivo criar as salas, já foram criadas 2 em Nísia Floresta e no Presídio Parnamirim, mas falta ainda para as outras unidades prisionais do Rio Grande do Norte. E esse modelo, ele é um modelo de auxílio, mas é excepcional. A regra é que o preso seja trazido para que seja ouvido na presença do juiz. E isso não vem ocorrendo como tem que ser. A videoconferência é uma ferramenta, mas que é excepcional. Você não pode ser usada em todos os casos. E ela não pode ser transformada em regra. Como eu disse, a regra é que o Poder Executivo traga, assim que for chamado, traga o preso aos locais de audiência, no caso, os fóruns
criminais do Poder Judiciário. Doutor João, muito obrigada por ter vindo. Tem assunto de sobra, mas o senhor está sempre convidado. Até a próxima. Eu agradeço e fico à disposição. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você continua com a gente pelas nossas páginas nas redes sociais, pelo TJRN Informa no WhatsApp e também no site do TJRN. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.